Olá, pessoal. Eu tenho a alegria de estar começando aqui com você no nosso canal uma nova playlist. Quer dizer, uma sequência de vídeos sobre um determinado assunto. E qual é o assunto dessa playlist? São as cartas de São Paulo aos Coríntios. E por que dessa escolha? Bom, em primeiro lugar, porque essa comunidade é uma comunidade efervescente. Paulo teve uma relação de amor e de conflito, foi a igreja que talvez tenha mais tenha dado trabalho para São Paulo, mas também deu muita alegria. Depois, nós podemos perceber a Corinto de hoje, do nosso tempo. Eu percebo que hoje também nós temos muitos problemas, claro, salvando as devidas proporções e distância e tudo, semelhantes à igreja de Corinto. As divisões, as filosofias, o tanto de igrejinhas, vamos dizer assim, que nós temos ainda hoje, muito semelhante à comunidade de Corinto. Como que Paulo chegou em Corinto? Ele chegou lá pelo ano 51, 52, mais ou menos. E aqui eu vou tomar a Bíblia no Atos dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, que diz o seguinte: depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles, como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Era um fabricante de tendas. Todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e gregos. Para a gente falar da carta de São Paulo aos Coríntios, que na verdade são duas que nós temos, parece que dois desses escritos se perderam, é bom a gente compreender um pouco a realidade dessa comunidade. Corinto foi totalmente destruída pelo Império Romano há 100 anos antes de Cristo. Depois ela foi reconstruída pelo Imperador Romano e foi transformada na capital da província romana na Grécia, na Acaia. Corinto fica então numa parte quase que separada da Grécia continental, tem um istmo, como se fosse um pescoço de terra, né? De mais ou menos 16 quilômetros, uma faixa de terra estreita, e a grande região de Corinto. E ali nós tínhamos dois grandes portos. Isso faz diferença para a gente falar aqui, porque o porto ele liga gente do mundo inteiro, e passa gente do mundo inteiro, circula dinheiro, circula valores e vícios, tudo isso. Tínhamos dois grandes templos, um templo dedicado a Afrodite, que é a deusa do amor da mitologia grega, que ficava na parte alta de Corinto, e ali, inclusive, tinha mais de 1000 prostitutas servindo ao templo, prostitutas que exerciam a profissão como se fosse uma coisa sagrada, até porque Afrodite era a deusa do amor, então, como boas discípulas de Afrodite, elas também tinham que fazer amor, e pelo visto não faltava candidato para isso, porque vinha marinheiro do mar de todos os lados e acabava frequentando bastante esse templo. E tinha também o templo de Apolo, deus da beleza, deus da luz, deus do dia, que também era bastante frequentado. Então aqui nós temos 2 templos, 2 portos marítimos e 2 mares, o mar Jônico e o mar Egeu. E antes de ter um canal que foi construído logo
depois de Cristo, tentaram construir esse canal, e ele foi construído mais tarde, os navios eram tirados do mar, praticamente, transportados por terra, numa espécie de linha ferroviária à moda antiga, que não era linha ferroviária, puxado por escravos ou puxados por animais, até chegar do outro lado, numa distância de 6 quilômetros. Porque se fosse para dar a volta, seria um trabalho muito grande. E veja, é bom lembrar também que a Grécia é o berço da filosofia. E a grande população de Corinto é uma população grega. E a filosofia é o discurso, é a busca da sabedoria. E Paulo chega ali depois de um discurso frustrado na capital grega, em Atenas. Ele vem da Macedônia, passa em Atenas e vai para Corinto. E lá ele fica cerca de 1 ano e meio, conforme diz essa leitura que nós falamos aqui hoje. Nós lemos aqui nos Atos dos Apóstolos. E nesse meio tempo ele vai tentar fundar uma comunidade. Mas vamos entender a dificuldade. Ele está trazendo o cristianismo, vou usar uma expressão assim para você entender, da roça. Tirando da região de Israel, de uma região basicamente agrícola, rural, e trazendo o cristianismo para uma grande capital. E ali ele vai fundar uma igreja, ele vai criar a igreja, a comunidade, vamos falar assim, a comunidade de Corinto, com todos os riscos que isso implica. O risco de um sincretismo religioso, isso vai acontecer naturalmente, das divisões internas. Logo, o Paulo vai enfrentar isso com muita firmeza, que são as diversas tendências da igreja ou da comunidade de Corinto, os grandes questionamentos, por exemplo, na área da moral, do celibato, da virgindade, a questão dos carismas, que é outra questão que vai dar muito trabalho para São Paulo, porque, sobretudo no mundo grego, o carisma é um dom de Deus, né? Pelo menos de acordo com São Paulo. A valorização da oratória, do discurso, do logos, da palavra, isso era colocado na ordem do dia. Então, muitos carismas eram as pessoas disputavam entre si em torno desses carismas, né? Da oratória, dom das línguas e tal. E Paulo vai pontuar isso aí. Como falar ali nessa sociedade urbana, eclética, um tanto quanto voltada para a filosofia do mistério de Cristo. Cristo, um galileu de Nazaré, um homem simples, que é, de acordo com Paulo, de acordo com todos nós, o Messias de Deus, o escolhido. Então, como plantar ali naquela comunidade avançada, vamos falar assim, ou pelo menos muitos buscavam assim, uma espécie de autossuficiência, até uma certa arrogância. Como que vai plantar ali a lógica da cruz, que para alguns vai ser escândalo, para outros vai ser loucura. E Paulo vai com um discurso claro. Ele não quer inventar moda, ele quer falar de Jesus, Cristo, nosso Senhor, e a partir do mistério da cruz, entender toda a problemática humana, o sentido da vida, né, das nossas ações. Não vai ser fácil a tarefa para ele, não. Nós vamos percorrer esse caminho aqui com você, cada dia um pouquinho, sem pressa, cada vídeo discutindo um pouquinho mais, avançando um pouco mais na carta ou nas cartas de São Paulo aos Coríntios. Eu quero contar com a sua companhia, quero também contar com os seus comentários, peço a você que compartilhe o vídeo, mande para os amigos, ative o sininho aí para receber a notificação, e o seu comentário nos ajuda muito, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus, até mais.